20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. O capitão Nemo encabeçava a marcha, seu companheiro nos seguia mais atrás. Conselho e eu permanecíamos próximos um do outro, como se um diálogo fosse possível através de nossas carapaças metálicas. Quanto a mim, já não sentia mais o peso das roupas, dos calçados, dos reservatórios de ar, nem tampouco o da grossa calota onde minha cabeça cacoalhava como uma noz na casca. Mergulhados na água, todos esses objetos perdiam uma parte de seu peso, igual a do líquido deslocado, e eu usava a meu favor essa lei da física, percebida por Arquimedes. Eu deixara de ser uma massa inerte, passando a gozar de uma liberdade de movimentos bastante satisfatória. A luminosidade que clareava o solo, até 9 metros abaixo da superfície, surpreendeu-me pela intensidade. Os raios solares, atravessando com facilidade a manta aquosa, dissipavam sua coloração e eu enxergava nitidamente a uma distância de 100 metros. Para além dessa distância, os fundos desmanchavam-se em finas gradações ultramarinas para depois adquirirem tons azuis na obscuridade e apagarem-se como sombras. Na verdade, a água que me cercava não passava de uma espécie de ar mais densa que a atmosfera terrestre, porém quase igualmente diáfana. Acima de mim pairava a linha serena do mar. Caminhávamos por uma área fina, uniforme, não enrugada, como a das praias que conservam a marca da arrebentação. Aquele tapete deslumbrante, verdadeiro refletor, rechaçava os raios do sol com surpreendente intensidade, provocando uma forte reverberação que impregnava todas as moléculas líquidas. Acreditarão em mim se eu afirmar que aquela profundidade de 10 metros enxergava-se como se num dia claro. Avançamos durante 15 minutos, pela areia luminosa, coberta por uma tênue. Avançamos durante 15 minutos pela areia luminosa, coberta por um tênue pó de conchinhas. O casco do Nautilus delineava-se como um longo escolho, desaparecia aos poucos, mas seu farol, quando anoitecesse sobre as águas, facilitaria nosso retorno a bordo, projetando um facho de luz. Efeito difícil de compreender para quem não viu senão em terra extensões brancas tão ofuscantes. Enquanto lá o pó que satura o ar lhe confere o aspecto de uma névoa luminosa sobre o mar e sob o mar. Essas fagulhas elétricas alastravam-se com incomparável pureza. Continuávamos a avançar e aquela vasta planície de areia parecia não ter limites. Com a mão eu abria as cortinas líquidas que se fechavam atrás de mim, e minhas pegadas apagavam-se subitamente sob a pressão da água. De repente, algumas formas de objetos, apenas rabiscadas na distância, desenharam-se diante de meus olhos e reconheci magníficos primeiros planos de rochedos, atapetados por uma belíssima gama de zoófitos. Logo me senti arrebatado pelo especial efeito que aquele ambiente causava. Eram 10 horas da manhã. Os raios solares incidiam na superfície das águas num ângulo extremamente oblíquo, e ao contato de sua luz decomposta pela refração, como se através de um prisma, flores, rochedos, plântulas, conchas e pólipos tinham seus contornos irisados pelas 7 cores do espectro. A interpenetração das cores era um deleite e uma festa para os nossos olhos, verdadeira calendoscopia de verde, amarelo, laranja, violeta, anil azul, em suma, toda a paleta de um colorista desvairado. E não poder comunicar a Conselho
as vivas sensações que me impregnavam e rivalizar com ele em interjeições admirativas. Afinal, eu não sabia como o Capitão Nemo e seu companheiro transmitir pensamentos por meio de sinais codificados. Portanto, a falta de melhor interlocução, falava sozinho, gritava dentro da caixa de cobre que cobria minha cabeça, desperdiçando talvez em palavras vãs mais ar do que seria recomendável. Diante daquele incrível espetáculo, Conselho assombrava-se e eu não menos. Obviamente, o bom rapaz deparava-se com a incrível variedade de espécimes de zoófitos e moluscos. Classificava e tornava a classificar. Pólipos e equinodermos abundavam no solo. Ísis variadas, corniculáceas, solitárias, moitas de oculinas virgens, outrora denominadas coral branco, fungos eriçados em forma de cogumelos, anêmonas unidas por seus discos musculares, tudo evocava um canteiro de flores, com porpitas exibindo seu colar de tentáculos azulados, estrelas do mar constelando a areia e asterófitos verrugosos, finos rendados bordados pelas náiades, cujos festões esvoaçavam com as tênues ondulações provocadas por nossa passagem. Doía-me pisotear aqueles notáveis espécimes de moluscos que juncavam o solo aos milhares, os pentes concêntricos, os martelos, as donáceas, autênticas conchas soltadoras, os troquídeos, os capacetes vermelhos, os búzios, asa de anjo, as aplísias e tantas outras criações do inesgotável oceano. Mas éramos obrigados a avançar, a seguir adiante, enquanto vagavam por cima de nossas cabeças cardumes de fisálias, arrastando atrás de si seus tentáculos ultramarinos e serpenteantes, no rastro de espuma, medusas cuja umbrela opalina ou rosa claro ornamentavam com a grinalda lápis azul nos protegia dos raios solares, e pelágias panópidas que na escuridão teriam semeado nosso caminho com centelhas fosforescentes. Eu vislumbrava todas essas maravilhas num perímetro de 500 metros, praticamente sem me deter e seguindo o Capitão Nemo, que me chamava com gestos. De repente, a natureza do solo se alterou e a planície arenosa sucedeu uma camada de lodo viscoso que os americanos chamam de ose, composta exclusivamente de conchas sílicas ou calcárias. Atravessamos então um campo de algas e plantas pelágicas luxuriantes, ainda não arrancadas pelas águas, relvados de trama cerrada, macios ao toque do pé, que teriam rivalizado com os felpudos tapetes tecidos pela mão humana. Porém, ao mesmo tempo que se alastrava sobre nossos passos, a vegetação não deixara de nos acompanhar por sobre nossas cabeças. Um fino dossel de plantas marinhas, classificadas na exuberante família das algas, de que conhecemos mais de 2.000 espécies, entrelaçavam-se na superfície das águas. Entre elas eu via flutuar compridas fitas de sargazos, alguns globulosos, outros tubulares, laurências, cladósfefas, com a folhagem finíssima, rodimênias espalmadas, lembrando leques de cacto. Observei que as plantas verdes mantinham-se mais próximas à superfície, enquanto as vermelhas ocupavam a profundidade mediana, com as hidrófitas negras ou marrons encarregadas de formar os jardins e canteiros das camadas remotas do oceano. Essas algas, não efetivamente, são um prodígio da criação, uma das maravilhas da flora universal, constituindo uma família
que produz os menores e os maiores vegetais do globo. Pois assim, como se contam 40.000 dessas imperceptíveis plântulas num espaço de 5 milímetros quadrados, é possível colher sargassos com mais de 500 metros de comprimento. Fazia aproximadamente 1h30 que havíamos deixado o Nautilus. Pela perpendicularidade dos raios solares, que não se refratavam mais, calculei ser meio-dia. A magia das cores foi pouco a pouco desaparecendo e os tons da esmeralda e da safira apagaram-se de nosso firmamento. Caminhávamos num passo regular que ressoava no solo com uma intensidade espantosa. Os mais ínfimos ruídos propagavam-se a uma velocidade a qual o ouvido humano não está habituado em terra. Com efeito, a água é um veículo bem melhor para o som do que o ar, e nela este se propaga 4 vezes mais rápido. O solo começou a descer num pronunciado declive e a luz ganhou o tom uniforme. Embora já estivéssemos a 100 metros de profundidade, sofrendo, portanto, uma pressão de 10 atmosferas, meu escafandro estabilizara-se e eu nada sentia, salvo um certo incômodo nas articulações dos dedos, e mesmo esse mal-estar não tardou a desaparecer, até o cansaço, presumível após uma caminhada de 2 horas sobre uma parafernália a qual eu estava tão pouco acostumado, era nulo. Aliás, enxergávamos o suficiente para seguir adiante, não se fazendo ainda necessário acionar os dispositivos Ruhmkorff. Nesse momento, o capitão Nemo parou, esperou por mim e com o dedo apontou algumas escuras silhuetas que se destacavam na penumbra a curta distância. É a floresta da Ilha Crespo, pensei, e não estava enganado. Havíamos, por certo, chegado à orla da Floresta Crespo, certamente numa das mais luxuriantes do imenso domínio do capitão Nemo, que a considerava sua e sobre ela atribuía-se os mesmos direitos dos primeiros homens nos primeiros dias do mundo. Aliás, quem lhe teria disputado a posse daquela propriedade submarina? Ninguém. Que outro pioneiro, ainda mais temerário, teria vindo desbravar suas matas escuras a golpes de machado? A floresta em si compunha-se de grandes plantas arborescentes, e tão logo penetramos sobre sua vasta arcada, meu olhar foi atraído pela singular disposição das ramagens, disposição que nunca antes me fora dado a ver. Nenhuma das plantas que atapetavam o solo, nenhum dos galhos espetados nos arbustos rastejava, ou se curvava, ou se estendia no plano horizontal. Todos cresciam em direção à superfície do oceano. Não havia um filamento, uma fita, por mais fina que fosse, que não se mantivesse ereto, como uma haste de ferro, totalmente na vertical. Sargassos e cipós desenvolviam-se numa linha rigorosa, perpendicular, rígida pela densidade do elemento que os produzira. Imóveis, quando eu os desafiava com a mão, logo voltavam à posição original. Era o império da verticalidade. Logo me acostumei àquela disposição extravagante, bem como à relativa escuridão que nos envolvia. O solo da floresta estava coberto por elementos pontiagudos difíceis de evitar. A flora submarina pareceu-me ali bastante completa, mais exuberante até do que seria nas regiões árticas ou tropicais, onde os espécimes são menos numerosos. Durante alguns minutos, porém, confundi involuntariamente os reinos, tomando os zoófitos por hidrófitos, animais por plantas. E quem não se teria enganado? Fauna e flora tocavam-se tão de perto no mundo submarino. Observei que todos aqueles espécimes do reino vegetal
aderiam ao solo apenas por uma argamassa superficial. Destituídos de raízes, indiferentes ao corpo sólido, areia, concha, carapaça ou cascalho que os suporta, deles traem apenas um pouco de apoio, não a vitalidade. Essas plantas desenvolvem-se autonomamente e o princípio de sua existência reside na água que a sustenta e alimenta. Em sua grande maioria, em vez de folhas, germinavam lâminas de formas caprichosas, circunscrita numa gama restrita de cores, abrangendo apenas o cor-de-rosa, o carmim, o verde, o oliva, o laranja e o marrom. Revi ali, não mais secas, como espécimes do Nautilus, padinas pavônicas desdobradas em leques que pareciam rogar por um vento, cerâmios escarlates, laminares alongados, seus jovens brotos comestíveis, neurocistes filiformes e sinuosas que desabrochavam a uma altura de 15 metros, buquês de acetábulos, cujos caules cresciam a partir do topo, e várias outras plantas pelágicas, todas desprovidas de flores. Curiosa anomalia, singular elemento, disse um naturalista espirituoso, onde o reino animal floresce e o reino vegetal não. Entre esses diversos arbustos, cuja altura nada ficava a dever à das zonas temperadas, e sobre sua sombra úmida exprimiam-se touceiras de flores vivas, sebes de zoófitos, sobre as quais germinavam meandrinas zebradas com sulcos tortuosos, cariofilas amareladas com tentáculos diáfanos, tufos relvados de zootários. E para completar a ilusão, os peixes-moscas voavam de galho em galho, como uma revoada de colibris, enquanto amarelos lepsicantos, com as maxilas eriçadas e escamas aguçadas, dactilopíteros e monocentros levantavam-se sob nossos passos qual um cardume de narcejas. Em torno de uma hora o capitão Nemo sinalizou para que parássemos. De minha parte, fiquei bastante satisfeito com isso e nos deitamos sob um dossel de alariáceas, cujas longas tiras afiladas apontavam como flechas. Aquele momento de repouso me pareceu delicioso. Não nos faltava senão o prazer da conversa. Mas impossível falar, impossível responder. Pude apenas aproximar minha cabeça de cobre da cabeça de conselho. Vi seus olhos brilharem de contentamento em sinal de alegria. O bom rapaz agitou-se em sua carapaça do jeito mais cômico do mundo. Após 4 horas de marcha, fiquei admirado de não estar morrendo de fome. A que se devia tal disposição do estômago? Eu não saberia dizer. Em compensação, porém, sentia uma irreprimível vontade de dormir, como acontece com todos os mergulhadores, e meus olhos não demoravam a se fechar atrás do espesso vidro. Fui então vencido por uma sonolência irresistível, combatida até aquele momento apenas pelo movimento da marcha. O capitão Nemo e seu robusto companheiro, deitados sobre o cristal transparente, davam-nos o exemplo, dormindo a sono solto. Não saberia dizer quanto tempo permaneci mergulhado naquele torpor, porém, ao despertar, pareceu-me que o sol já se punha. O capitão Nemo já se levantara e eu começava a esticar os membros, quando uma aparição inesperada me fez levantar bruscamente. A poucos passos de distância, uma monstruosa aranha do mar, com 1 metro de altura, me encarava com seus olhos oblíquos, prestes a saltar sobre mim. Embora meu escafandro fosse suficientemente grosso
para me defender contra as mordidas do animal, não pude reprimir um gesto de horror. Conselho e o marujo do Nautilus despertaram nesse momento. O capitão Nemo apontou o hediondo crustáceo para o seu companheiro, que, com uma coronhada, abateu-o sumariamente. E vi as medonhas patas do monstro retorcerem-se em convulsões horríveis. Esse encontro me sugeriu que outras criaturas mais temíveis deviam assombrar aqueles fundos escuros e que meu escafandro não me protegeria de seus ataques. Tal pensamento ainda não me ocorrera e resolvi me pôr de sobreaviso. Supunha, aliás, que aquela parada representasse o fim de nosso passeio, mas me enganava. Em vez de retornar ao Nautilus, o capitão Nemo prosseguiu sua audaciosa incursão nas profundezas do mar. A descida continuava cada vez mais íngreme, conduzindo-nos a maiores profundidades. Devia ser por volta das 3 horas da tarde quando chegamos a um estreito vale, escavado entre altos paredões escarpados e situado a uns 150 metros de profundidade. Graças à perfeição de nossos aparelhos, ultrapassáramos assim em 90 metros o limite até aquele momento imposto às explorações submarinas do homem. Digo 150 metros, embora nenhum instrumento permitisse medir essa profundidade, mas eu sabia que mesmo nos mares mais límpidos, os raios solares não penetravam mais do que isso. Ora, justamente a escuridão se adensou. Nenhum objeto era mais visível a mais de 10 passos. Eu caminhava, portanto, às apalpadelas, quando de repente vi brilhar uma luz fria de grande intensidade. O capitão Nemo acabava de ligar sua lanterna elétrica. Seu companheiro imitou. Conseil e eu seguimos seu exemplo. Girando um parafuso, estabelecia a comunicação entre a bobina e a serpentina de vidro, e o mar, iluminado por nossas 4 lanternas, tornou-se visível no raio de 25 metros. O capitão Nemo continuou a embranhar-se na mata escura, cujos arbustos rareavam aos poucos. Observei que ali a vida vegetal desaparecia mais rapidamente que a vida animal, enquanto as plantas pelágicas desapareciam do solo, agora árido. Um número prodigioso de animais zoófitos, articulados, moluscos e peixes ainda populava sobre ele. Enquanto avançava, ocorria-me que a luz de nossos dispositivos Ruhmkorff devia necessariamente atrair alguns habitantes daquelas águas escuras. Porém, embora houvessem se aproximado, mantiveram uma certa distância, inglória para caçadores. Por várias vezes vi o capitão Nemo deter-se a cestar seu fuzil e, após alguns instantes de observação, reaprumar-se e retomar sua marcha. A maravilhosa excursão chegou ao fim por volta das 4 da tarde. Um muro de rochedos soberbos e de massa imponente ergueu-se à nossa frente, um aglomerado de blocos gigantescos e imenso penhasco de granito, atravessado por cavernas escuras, mas sem nenhum acesso aparente. Eram os bancos de areia da Ilha Crespo. Era a terra. O capitão Nemo deteve-se repentinamente e com um gesto nos fez estacar. Por mais ansioso que eu estivesse para transpor aquela muralha, fui obrigado a parar. Naquele ponto terminavam os domínios do capitão Nemo e ele não queria expandi-los. Do outro lado era aquela porção do globo que ele jurara nunca mais pisar. Pondo-se frente de sua pequena tropa e orientando-nos com convicção, o capitão Nemo fez meia volta. Julguei perceber que não trilhávamos o mesmo caminho para voltar ao Nautilus. E o novo trajeto, muito íngreme e, por conseguinte, mais difícil, aproximou-nos rapidamente da superfície.
Ainda assim, esse retorno às camadas superiores não foi sentido a ponto de provocar uma descompressão súbita ou que poderia ter causado graves distúrbios em nosso organismo e determinar as lesões internas tão fatais aos mergulhadores comuns. A luz reapareceu mais forte e, com o sol já se pondo no horizonte, a refração coroou novamente os diversos elementos com um aro espectral. A 10 metros de profundidade, caminhávamos em meio a uma coluna de pequenos peixes de todos os tipos, mais numerosos que as aves nos ares, mais ágeis também, porém nenhuma caça aquática digna de um tiro de fuzil ainda se oferecer aos nossos olhos. De súbito, vi a arma do capitão nervosamente apontada, acompanhar alguma coisa em movimento por entre os arbustos. O tiro partiu, ouviu-se um silvio débil e o animal caiu fulminado a alguns passos. Era uma magnífica lontra marinha, uma euídra, único quadrúpede exclusivamente marinho. O animal, com 1,5 metros de comprimento, era um achado. Sua pele, castanho escura na parte superior e prateada na inferior, era admirável e valeria muito dinheiro nos mercados russos e chineses. O requinte e o lustro de seu pelo garantiriam-lhe um preço mínimo de 2.000 francos. Extasiei-me diante daquele curioso mamífero, de cabeça arredondada, orelhas curtas, olhos redondos, bigodes brancos, semelhantes ao do gato, pés espalmados com membranas entre os dedos e cauda felpuda. Esse precioso carnívoro, caçado e perseguido pelos pescadores, tornou-se extremamente raro, passando a encontrar refúgio nas zonas boreais do Pacífico, onde tudo sugere que sua espécie não tardará a extinguir. Ah, estão ajudando também, né? Ei, Júlio Verne. Ajudando a matar os coitadinhos. Obviamente, se o Júlio Verne fosse escrever esse livro hoje, eu duvido que ele colocaria uma cena assim, né? Colocaria isso no livro, porque é cruel, né? Um animal tão lindo como uma lontra. Eu duvido que ele colocaria isso hoje em dia. Naquela época era comum isso, até a caça de elefante, leão, é, leoa, leão e tigre e animais belos das florestas era comum nessa época. E a caça era muito comum. Até hoje, né, ainda tem gente cruel que vai lá no habitat do bichinho para dar covardemente a 50 metros do bicho, dar um tiro nele. Não é corajoso? Pega o bicho, enfrenta um bicho com uma faca em mãos, vai enfrentar um leão de cara a cara com a faca, um tigre, vamos ver a coragem. Um elefante, principalmente, enfrenta. Agora, ficar a 70 metros do bicho, 50, 70 metros, apontar com a arma mortal e dar um tiro, aí, meu filho, isso aí é até uma criança, qualquer um, até um. Agora, você não é corajoso, quem mata os bichos vai, enfrenta o animal com a faca, cara a cara, assim, ó, como um homem. O companheiro do capitão Nemo recolheu o animal, colocou-o no ombro e seguimos adiante. Durante uma hora desenrolou-se à nossa frente uma planície de areia que às vezes subia a menos de 2 metros da superfície e eu vi então nossa imagem nitidamente refletida desenhar-se em sentido inverso e acima de nós um cardume idêntico reproduzindo nossos movimentos e gestos com exatidão, salvo que caminhava com a cabeça para baixo e os pés para o alto. Outro efeito digno de registro era a passagem de grossas nuvens que se formavam e desfaziam num piscar de olhos. Prestando mais atenção, porém, compreendi que eram simplesmente provocadas pela espessura variável das longas ondas submarinas e percebi inclusive carneiros de variável das longas ondas de espuma multiplicados na superfície pela arrebentação das cristas. Tampouco deixei de observar acima de nossas cabeças a silhueta das grandes aves rasgando fugazmente na superfície. Nessa ocasião fui testemunha de um dos mais belos tiros de fuzil dos que já
fizeram vibrar as fibras de um caçador. Uma grande ave de ampla envergadura e nitidamente visível aproximava-se planando. Quando se achava a apenas poucos metros da tona, o companheiro do capitão Nemo apontou e atirou. O animal desabou fulminado, vindo a cair ao alcance do exímio caçador que o recolheu. Era um galhardo albatroz, admirável espécime das aves pelágicas. O incidente não interrompeu nossa marcha. Durante 2 horas percorremos, ora planícies arenosas, ora campos de sargassos, que atravessávamos com dificuldade. E nessa época aí caçar era como uma arte até, um hobby, algo que não era censurado como é hoje. Por isso que ele colocou isso no livro. Duvido que se o Júlio Verne estivesse aqui hoje, ele colocaria esse tipo de coisa aí no livro. Era um cara sensível, um cara extremamente inteligentíssimo. Então ele veria que isso aí não caberia nos dias de hoje, que isso aí é uma crueldade, tenho certeza. Na realidade, eu já não me aguentava quando percebi uma luminosidade difusa quebrando a escuridão das águas a meia milha de distância. Era o farol do Nautilus. Mais 20 minutos e estaríamos a bordo, e lá eu respiraria à vontade, pois algo me dizia que meu reservatório de ar já não me fornecia senão um ar escasso em oxigênio. Mas eu não contava com um encontro inesperado que atrasaria um pouco a nossa chegada. Seguia eu uns 20 passos atrás do capitão Nemo quando o vi voltar-se bruscamente para mim. Com sua vigorosa mão, curvou-me ao chão, enquanto seu companheiro fazia o mesmo com conselho. Sem saber do que se tratava, aquela, digamos, agressão, só me tranquilizei quando vi o capitão Nemo deitar-se ao meu lado e permanecer imóvel. Estava, então, estendido no solo, protegido por uma moita de sargassos, quando, ao erguer a cabeça, percebi vultos imensos, passando ruidosamente e lançando faíscas fosforescentes. Meu sangue congelou dentro das veias. O que seria aquilo? Eram esqualos gigantes que nos ameaçavam, um par de tintureiras, tubarões terríveis, com cauda imponente, olhar baço e vítreo, que destilam uma substância fosforescente pelos orifícios do focinho. Besouros monstruosos, cujas maxilas de ferro trituravam um homem inteiro. Ignoro se conselho ocupava-se em classificá-los quanto a mim, de um ponto de vista pouco científico, mas na condição de vítima do que de naturalista, observava seu ventre prateado e sua bocarra eriçada de dentes. Por sorte, os vorazes animais não enxergavam direito e passaram sem tomar conhecimento da nossa presença, roçando-nos com suas nadadeiras acastanhadas. Assim escapamos milagrosamente daquele perigo, de certo maior que um encontro com um tigre em plena floresta na savana. Meia hora depois, guiados pelo rastilho elétrico, alcançávamos o Nautilus, cuja porta externa permanecera aberta. O capitão Nemo fechou assim que entramos no primeiro compartimento e apertou um botão. Ouvi as válvulas manobrarem dentro da embarcação e senti a água baixar à minha volta. Em poucos instantes, o compartimento foi inteiramente esvaziado. A porta interna então se abriu e passamos ao vestiário. Ali nossos escafandros foram retirados, não sem dificuldade, e, completamente esgotado, caindo de inanição e sono, fui para o meu quarto, fascinado com aquela insólita expedição ao fundo dos mares. Na manhã seguinte, 18 de novembro, acordei completamente restabelecido do cansaço da véspera e subi a plataforma no momento em que o intermediato do Nautilus pronunciava sua frase cotidiana. Ocorreu-me então que ela se referia às condições do mar, ou melhor, que significava nada à vista. E com efeito o oceano estava deserto, nenhuma vela no horizonte. A ilha Crespo havia desaparecido durante a noite.
O mar tragava as cores do prisma, à exceção dos raios azuis que refletiam em todas as direções, revestindo-se com um belo anil. Sobre as águas pairava uma tela imprecisa e listrada. Eu admirava aquele magnífico aspecto do oceano quando o capitão Nemo surgiu e, parecendo não notar minha presença, começou uma série de observações astronômicas. Terminada a operação, recostou-se na caixa do farol e ficou a contemplar as águas. Nesse interim, aproximadamente 20 marinheiros do Nautilus, todos indivíduos fortes e espaldados, haviam subido à plataforma para recolher as redes do arrastão noturno. De nacionalidades nitidamente diferentes, o tipo europeu era mais pronunciado em todos. Reconheci, sem possibilidade de engano, irlandeses, franceses, alguns eslavos, um grego ou candiota, seja como for, eram econômicos nas palavras, não utilizando para se comunicar senão aquele estranho idioma de cuja origem eu sequer conseguia suspeitar. Desisti, portanto, de interrogá-los. As redes foram içadas a bordo. Eram uma espécie de redes de cerco, semelhantes às das costas normandas, grandes bolsas que uma verga flutuante e uma corrente trincafiada nas malhas inferiores mantinham entreabertas. Essas bolsas, assim arrastadas por aletas de ferro, varriam o fundo do oceano, recolhendo tudo à sua passagem. Naquele dia trouxeram curiosos espécimes daquelas paragens piscíferas, lofos, cujos movimentos cômicos os fizeram ser apelidados de estriões, comerzões negros dotados de antenas, balistas ondulados cingidos por faixas vermelhas, tetrodontiodesbalões, cujo veneno é extremamente sutil, algumas lampreias azeitonadas, macrorríncos revestidos de escama prateadas, triquiuros, cujo força elétrica é igual à do ginoto e da raia elétrica, notópteros escamosos com faixas marrons e transversais, gadiformes esverdeados, diversos gobídeos, etc. No fim, um ou outro peixe mais avantajado, um carangídeo de cabeça proeminente com 1 metro de comprimento, várias e belas escombridas sardas pintalgadas nas tonalidades azul e prata, e 3 magníficos atuns, cuja agilidade não fora o bastante para salvá-los da rede. Calculei o butim daquele arrastão em mais de meia tonelada de peixes. Era uma bela pescaria, mas nada surpreendente, pois com efeito essas redes, rebocadas durante várias horas, encerram em sua prisão de malhas todo um mundo aquático. Logo, não nos faltariam víveres de excelente qualidade que a rapidez do Nautilus e a atração de sua luz elétrica tornavam inesgotáveis. Esses diversos produtos do mar foram imediatamente transferidos para as despensas através do alçapão, uns destinados a serem comidos frescos, outros a serem defumados. Terminada a pescaria e renovada a provisão de ar, eu achava que o Nautilus retomaria sua excursão submarina, quando, voltando-se para mim, o capitão Nemo falou intempestivamente: "Veja este oceano, professor. Não é dotado de vida real? Não tem seus rompantes de furor e ternura? Ontem adormeceu como nós, e ele despertando após uma noite serena. Nem bom dia, nem boa noite. Não parecia que o estranho personagem continuava uma conversa já iniciada. Observe, prosseguiu, ele desperta sobre as carícias do sol, vai ressuscitar em sua existência diurna. É fascinante estudar o funcionamento de seu organismo.
Tem pulso, artérias, espasmos e dou razão a Maury, que nele detectou uma circulação tão real quanto a circulação sanguínea nos animais. Era visível que o capitão Nemo não esperava resposta de minha parte e pareceu-me inútil prodigalizar-lhe-os evidentemente, com toda a cortesia, e o senhor tem razão. Falava antes consigo mesmo, fazendo longas pausas entre cada frase. Era uma meditação em voz alta. Sim, disse ele, o oceano possui uma verdadeira circulação e, para ativá-la, bastou o Criador de todas as coisas multiplicar nele o calórico, o sal e os animálculos. O calórico, com efeito, cria densidades diferentes que geram as correntes e contracorrentes. A evaporação nula nas regiões hiperpóreas, mas presente nas equatoriais, consiste numa troca permanente entre águas tropicais e polares. Além disso, surpreendi correntes ascensionais e descensionais que constituem a mola da respiração oceânica. Vi a molécula da água do mar, aquecida na superfície, descer às profundezas, alcançar seu máximo de densidade a 2 graus abaixo do zero, depois resfriando-se ainda mais, perder o peso e subir novamente. O senhor terá oportunidade de ver nos polos as consequências desse fenômeno e compreenderá por que, em decorrência dessa lei de previdente natureza, o congelamento só pode produzir-se na superfície das águas. Enquanto o capitão Nemo terminava sua frase, eu me dizia: o polo pretenderia o audaz personagem nos conduzir-se até lá? Enquanto o capitão Nemo terminava sua frase, eu me dizia: o polo pretenderia o audaz personagem nos conduzir até lá? Nesse interim, o capitão se calara e observava aquele elemento tão completa e incessantemente estudado por ele. Passado um tempo, prosseguiu: os sais estão presentes em quantidade considerável no mar, professor Aronnax, e se extraísse em solução todos os que ele contém, o senhor teria uma massa de 18 milhões de quilômetros cúbicos, que, espalhada sobre o globo, formaria uma camada de mais de 10 metros de altura. E não pense que a presença desses sais deva ser um capricho da natureza. Não. Eles tornam as águas marinhas menos evaporáveis, impedindo os ventos de lhes roubar uma quantidade excessiva de vapores, que, alastrando-se, submergeriam sobre as zonas temperadas. Papel imenso, papel de ponderador na economia geral do globo. O capitão Nemo interrompeu-se, levantando-se, deu alguns passos sobre a plataforma e voltou na minha direção. Quanto aos infusórios, continuou, quanto a esses bilhões de animálculos que existem aos milhões numa gotícula e dos quais precisamos de 800 mil para que pesem 1 miligrama, seu papel não é menos importante. Eles absorvem os sais marinhos, assimilam os elementos sólidos da água e verdadeiros usineiros de continentes calcários fabricam corais e madrepérolas. Então a gota de água privada do alimento mineral torna-se mais leve sobre a superfície da água, privada do alimento torna-se mais leve sobre a superfície, já lá absorve os sais abandonados pelas evaporações, readquire peso, volta a descer e leva aos animálculos novos elementos para serem absorvidos. Daí uma dupla corrente, ascendente e descendente, e sempre o movimento, sempre a vida. A vida é mais intensa que sobre os continentes, mais exuberante, mais infinita, desabrochando em todas as partes desse oceano, elemento mortífero para o homem. Já o disseram, elemento vital para míriades de animais, e para mim, Sr. Aronnax. Quando o capitão Nemo punha-se a falar como tal,
transfigurava-se e provocava em mim uma emoção extraordinária de admiração. É aqui, portanto, acrescentou, que está a verdadeira vida. Eu poderia conceber a fundação de cidades náuticas, conglomerados de casas submarinas que, como Náutilos, viriam respirar todas as manhãs na superfície dos mares, cidades livres, se existissem cidades-estado, mas e se depois algum déspota? O capitão Nemo concluiu a frase com um gesto violento. Em seguida, voltando-se bruscamente para mim, e como se para expulsar um pensamento funesto, perguntou: sabe qual é a profundidade do oceano, professor Aronnax? Sei basicamente, capitão Nemo, o que as principais sondagens nos informaram. Eis algumas, respondi, que me ocorreram no momento. Salvo engano, encontramos uma profundidade média de 8.200 metros no Atlântico Norte e 2.500 metros no Mediterrâneo. As melhores sondagens foram realizadas no Atlântico Sul, próximo ao 35º grau, e elas apontaram 12.000 metros, 14.091 metros e 1.549 metros. Em suma, estima-se que, se o fundo do mar fosse nivelado, sua profundidade média seria de aproximadamente 7 quilômetros. Bem, professor, respondeu o capitão Nemo, nós lhe mostraremos coisa melhor do que isso, espero. Quanto à profundidade média dessa parte do Pacífico, informo de que é de apenas 4.000 metros. Dito isto, o capitão Nemo dirigiu-se ao sapão e desapareceu pela escada. Segui-o e voltei ao grande salão. A hélice pôs imediatamente em movimento e a barquilha acusou uma velocidade de 20 milhas por hora. Durante os dias e semanas seguintes, o capitão Nemo mostrou-se parcimonioso em suas visitas e só o vi em raras ocasiões. Seu imediato examinava nossa posição regularmente, assinalando-a no mapa, de modo que podia acompanhar passo a passo a rota do Nautilus. Conselho e Ned Land passavam longas horas comigo. Conselho contava ao amigo as maravilhas do nosso passeio e o canadense lastimava-se por não ter nos acompanhado. Quanto a mim, esperava nova oportunidade de visitar as florestas marinhas. Quase diariamente, as escotilhas do salão se abriam durante algumas horas e nossos olhos não se cansavam de admirar os mistérios do fundo do mar. O curso geral do Nautilus era sudeste e ele mantinha-se a 100 ou 150 metros de profundidade. Um dia, entretanto, não sei por que capricho da natureza, impelido diagonalmente por seus planos inclinados, desceu a 2.000 metros. O termômetro indicava 4 graus centígrados, temperatura que em tais profundidades parece comum a todas as latitudes. No dia 26 de novembro, às 3 horas da manhã, o Nautilus atravessou o Trópico de Câncer, a 172 graus de longitude. No dia seguinte, passou ao largo das Sandwich, onde o ilustre Cook encontrou a morte em 14 de fevereiro de 1779. Havíamos percorrido 4.860 léguas, desde o nosso ponto de partida. De manhã, na plataforma, percebi a 2 milhas a sotavento Havaí, a ilha mais importante desse arquipélago. Distingui nitidamente sua orla arborizada, as diversas cadeias de montanhas correndo paralelamente à costa e seus vulcões dominados pelo Muna Rea, com uma altitude de 5.000 metros acima do nível do mar. Entre outros espécimes dessas paragens, as redes traziam flabelárias pavônicas, pólipos comprimidos de forma graciosa e só encontrados naquela região do oceano. Sem desviar-se seu curso, em 1 de dezembro, o submarino atravessou o Equador, a 142 graus de longitude. No dia 4 do mesmo mês,
Após uma travessia rápida realizada sem incidentes, avistamos as Ilhas Marquesas a 3 milhas de distância, a 8 graus 57 de latitude sul e 139 graus 32 de longitude oeste. Percebi a Ponta Martim de Nuca Uiva, principal ilha do arquipélago que pertence à França. Como o Capitão Nemo não gostava de acercar-se da terra, só pude avistar suas montanhas arborizadas. Ali as redes trouxeram belos espécimes de peixes coriníferos, com as nadadeiras azuladas e a cauda dourada, cuja carne não tem rival no mundo. Ologiminosos, praticamente desprovidos de escama, mas de sabor refinado. Os torríncos com maxilar ósseo, barracudas amareladas parecidas com cavalas, todos eles peixes dignos de ser classificados pelo cozinheiro de bordo. Recapitulando aqui. Corifenídeos. Entre 4 e 11 de dezembro, após ter deixado aquelas encantadoras ilhas protegidas pelo pavilhão francês, o Nautilus avançou cerca de 2.000 milhas. O percurso foi marcado pelo encontro de um imenso cardume de calamares, moluscos curiosos, muito próximos da lula. Os pescadores franceses designavam-nos como encornetes, e eles pertencem à classe dos cefalópodes e à família dos dibranquiais, que compreende, além deles, as lulas e organautas. Foram particularmente estudados pelos naturalistas da antiguidade e forneceram um leque de metáforas aos oradores de agora, sendo ao mesmo tempo um prato excelente à mesa dos cidadãos ricos, e acreditarmos em Ateneu, médico grego que viveu antes de Galeno. Foi durante a noite de 9 para 10 de dezembro que o Nautilus deparou-se com um exército de milhões de moluscos de vida essencialmente noturna que migrava dos mares temperados para as zonas mais quentes, seguindo o itinerário dos arenques e sardinhas. Através dos grossos vidros de cristal do Nautilus, nós os observávamos nadando para trás com extrema rapidez, movendo-se por meio de seu canal locomotor, perseguindo peixes e moluscos, comendo os pequenos, sendo comidos pelos grandes e agitando-se numa convulsão indescritível a 10 patas que a natureza lhes implantara na cabeça, como uma cabeleira de serpentes pneumáticas. O Nautilus, a despeito de sua velocidade, navegou horas a fio em meio àquele cardume, e suas redes apanharam uma quantidade inumerável de exemplares, nos quais reconheci as 9 espécies do Oceano Pacífico, classificadas por de Orbigny. Como se vê, durante essa travessia, o mar prodigalizava incessantes e maravilhosos espetáculos, diversificando-os ao infinito, mudando o cenário e a encenação para deleite de nossos olhos, estimulando-nos não apenas a contemplar as ordens do Criador em meio ao elemento líquido, como também a desvendar os mais temerários mistérios do oceano. No dia 11 de dezembro, eu lia no grande salão, enquanto Ned Land e Conselho observavam as águas luminosas pelas escotilhas entreabertas. O Nautilus estava imóvel e, com seus reservatórios abastecidos, mantinha-se a uma profundidade de 1.000 metros, numa região erma dos oceanos,
onde apenas peixes de grande porte faziam raras aparições. Deleitava-me com um livro encantador de Jean Macé, Os Escravos do Estômago, saboreando suas engenhosas lições, quando o conselho interrompeu minha leitura. O patrão quer vir um instante? Chamou com a voz singular. Que o patrão veja. Levantei, acomodei-me diante do vidro e olhei. O que houve, conselho? Em meio ao halo elétrico, uma vultosa massa escura e imóvel levitava nas águas. Observei atentamente, procurando identificar a natureza do gigantesco cetáceo, quando me ocorreu uma ideia súbita. Um navio, exclamei. Sim, respondeu Ned Land, uma embarcação desamparada que foi a pique. Ned Land não estava enganado. Estávamos diante de um navio que afundara, cujos ovens cortados ainda pendiam de seus cadeados. Seu casco parecia em bom estado e o naufrágio se dera há no máximo algumas horas. 3 tocos de mastros destroçados, 2 pés acima do convés, indicavam que a embarcação comprometida vira-se obrigada a sacrificar a mastreação. Deitada de lado, porém, fora invadida pela água, dando os costados para a bombordo. Triste espetáculo o daquela carcaça perdida sob as águas, mas ainda mais triste a visão de sua coberta, onde ainda jaziam alguns cadáveres amarrados por cordas. Contei 4 homens, um dos quais mantinha-se de pé no leme. Depois uma mulher com o corpo saindo pela clarabóia da coberta e segurando algo no colo. Era uma jovem e, iluminada pelas luzes do Nautilus, pude ver suas feições que a água ainda não decompusera. Ela segurava algo como uma boia, como se estivesse amarrado a ela. No supremo esforço, a atitude dos 4 marinheiros pareceu-me assustadora, retorcidos em movimentos convulsivos e fazendo um último esforço para se libertar das cordas que os prendiam no navio. Sozinho, mais calmo, semblante nítido e grave, cabelos grisalhos grudados na testa, as mãos crispadas na roda do leme, o timoneiro ainda parecia conduzir seus 3 mastros, naufragados nas profundezas do oceano. Que cena! Mudos, com o coração disparado diante daquele naufrágio, quase ao vivo, era como se fotografássemos seu último suspiro. E eu já via avançar, olhos em fogo, enormes tubarões atraídos por aquela isca de carne humana. Enquanto isso, o Nautilus, evoluindo, contornou o navio submerso e fugazmente pude ler em seu quadro de proa, Florida Sunderland. Esse espetáculo inaugurava a série de catástrofes marítimas que o Nautilus viria a encontrar em sua rota, desde que singrava mares mais frequentados, percebimos diversos cascos naufragados, terminando de apodrecer entre 2 águas ou mais profundamente canhões, projéteis, âncoras, correntes e 1000 outros objetos de ferro que a oxidação devorava. Enquanto isso, sempre arrastados pelo Nautilus, onde vivíamos isolados, no dia 11 de dezembro avistamos as ilhas Pomotu, antigo arquipélago perigoso de Bougainville, que se estende por uma superfície de 500 léguas de leste-sudoeste a oeste-nordeste, entre 13 graus e 23 graus de latitude sul e a 125,30 graus de longitude oeste, desde a ilha do Si até a ilha Lazareff. O arquipélago cobre uma superfície de 9.000 km² e é formado por uns 70 grupos de ilhas, entre as quais notamos o grupo Gambier, ao qual a França impôs o seu protetorado. São ilhas
coralígenas. Um revólver lento, mas contínuo, provocado pelo trabalho dos pólipos, irá juntá-las um dia. Mais tarde, essa nova ilha se reunirá aos arquipélagos vizinhos e então um quinto continente se estenderá